News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo empata com Talleres por 0-0 e é eliminado na fase preliminar da Libertadores. André Jardine vê sua pressão no cargo ser aumentada. Time paulista já negocia a volta de Cuca ao comando técnico da equipe. Você também confere o Campinense, que perdeu para o Botafogo por 2-0 na Copa do Brasil. O Vasco, que venceu o Resende por 3-0 no Campeonato Carioca. A vitória do Tottenham sobre o Borussia e do Real Madrid sobre o Ajax na Champions. E é claro, tudo sobre o jogo de hoje na Sul-Americana do Corinthians diante do Racing. Agora no Jornal Sport News. Melhores momentos de São Paulo, 0, Talleres também 0 no Cícero Pompeu de Toledo. E como eu previa, São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores, da segunda fase, da fase preliminar, na verdade, da Libertadores, em um jogo horroroso. O Jardine diz, no São Paulo, o Morumbi tem muita força. Nada disso, hein? Porque a torcida foi lá, compareceu, pediu raça ao time, mas não teve jeito. O Talleres conseguia finalizar melhor que o São Paulo. São Paulo é um grande clube. A atuação de ontem foi uma vergonha para toda a história do São Paulo. O Talleres conseguia finalizar melhor, mesmo retrancado. São Paulo não conseguia chegar com uma bola na linha de fundo. A bola saía. Uma das poucas oportunidades que teve foi quando o Hernani chutou de fora da área. Como é possível? O Arboleda se tornou um dos melhores jogadores do São Paulo. Arboleda. E o Talleres consegue um espetacular jogo, mas uma aula de tática, mas um grande jogo do Pochettino, aí uma finalização dele, jogador da equipe do Talleres, que foi o grande destaque nessa classificação diante do São Paulo no Morumbi. A partir dos 30 minutos, quando a torcida começa a gritar raça, 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 já tá tudo perdido, porque o São Paulo teria de fazer 2 gols. Não estava conseguindo, errava muito na troca de passes, um jogo horroroso do time comandado ainda por André Jardine. A diretoria resolveu manter ele, mas não achem que ele vai ficar por muito tempo. Ele está com dias contados no São Paulo. Ele disse, eu vou meter uma bronca nos jogadores, a partida de hoje não foi boa, não foi digna do São Paulo. Imagina o Jardine metendo bronca. Ele não vai ter pulso. Tem jogadores do São Paulo mais velhos que ele. Portanto, não dá para André Jardine comandar o São Paulo. Ele não tem uma base de trabalho. O Talleres dominou o São Paulo. São Paulo teve poucas oportunidades que não conseguiu concluir. Um jogo pavoroso, errando muitos passes. Portanto, a eliminação é justa. Thiago Volpi não trabalhou muito bem quando foi exigido. Teve alguns sustos na partida. Portanto, uma eliminação que não aconteceu no Morumbi. Aconteceu lá na Argentina, mas uma eliminação bastante dolorosa contra um time argentino desconhecido, chamado até de Talleres, porque é Talleres, né? Que o São Paulo acabou perdendo essa classificação, e aí a coisa piorou muito quando o atleta do São Paulo foi expulso e ficou assim mesmo no Cícero Pompeu de Toledo. Esse gol do Nenê não valeu. São Paulo 0, Talleres 0. São Paulo eliminado com uma atuação inacreditável no Morumbi. Jardine, boa noite. Boa noite. As suas explicações, né? A leitura que você faz sobre o desempenho do São Paulo na partida desta noite. Eu queria que você falasse o que você ouviu no vestiário, né? Já foi feita essa pergunta a você e eu repito. Até quando vai o seu limite diante de tanta pressão? Bom, primeiro sobre o jogo, né? Analisando o jogo, o Talleres imprimiu uma marcação agressiva nos 2 jogos. Isso nos incomodou bastante. Em nenhum momento nosso time conseguiu ter a tranquilidade para jogar. Conseguiu botar em prática o plano que a gente tinha ofensivo, conseguiu realmente neutralizar e colocar a intranquilidade para o nosso lado, né? Eu acho que esse foi o maior mérito do Talleres no jogo de hoje, por isso passou de fase,
praticamente anulou as nossas principais virtudes que a gente imaginava ter no jogo. Ansiedade, obviamente, que pode ter nos atrapalhado um pouco. Acho que alguns jogadores bastante ansiosos, especialmente no primeiro tempo, tentando em alguns momentos resolver o problema com o que passava na sua cabeça. E desculpa a tua outra pergunta. Rapaz, a gente vai trabalhando. Sinceramente não consigo ainda pensar nisso, porque nesse momento o sentimento que domina é a frustração de não ter dado a nossa torcida. Era tudo que o nosso grupo queria, era sair daqui hoje com a classificação. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio da torcida, a presença, especialmente o apoio dela durante os 90 minutos, enquanto o jogo rolou. A torcida fez a sua parte, nos motivou muito. A chegada no estádio foi inesquecível. O grupo está bastante frustrado, né? O sentimento do vestiário é o mesmo que meu, de bastante frustração. A gente sonhou muito com essa Libertadores, o grupo todo, o clube. E, enfim, hoje fica uma noite bastante triste aí para todos nós. Ô André, você imagina, pensa, a sensibilidade que será o técnico domingo contra o Corinthians? Não consegui tirar um segundo para pensar nisso ainda, cara. Nesse momento é a assimilação do jogo, bastante tristeza. A gente está dentro do vestiário todos sofrendo como tem que ser e começando a pensar no que vai ser daqui para frente, nas atitudes que tem que fazer e, enfim, o dia de amanhã com certeza a gente vai conseguir refletir melhor sobre todas as coisas, inclusive isso que tu perguntou. Jardine, duas questões, vou ser bem rápidas, tá? A primeira é você permanecendo no cargo, a gente não sabe, mas imagino eu que você dando entrevista seja o técnico. Qual que é o teu limite sobre a pressão, cara? Porque assim, embora o torcedor não tenha se manifestado muito no estádio, lá fora se manifestou muito, e não só contra você, contra o presidente e contra o Raí. Qual que é o teu limite para suportar isso? O quanto você está pronto para suportar isso? E uma segunda, você permanecendo, você vai ficar em risco todo jogo que o time não se apresentar bem? Vai ter alguém pedindo sua cabeça? Edu, a tua pergunta acho que é oportuna, né? Mas eu realmente não sei dizer. A segunda vez que vocês perguntam em relação ao qual é o meu limite, eu não sei qual é. O que eu sei é que quem está no futebol, todos nós, jogadores, eu, presidente, o Raí, a gente tá sujeito e tá aqui para suportar, né? Uma pressão como... Os gols de Vasco 3, Resende 0 no Maracanã, Campeonato Carioca, e o Vasco avança a final da Taça Guanabara, né? Essa jabuticaba criada pela Federação Carioca de Futebol, que nada mais é do que um dos 3 troféus que o principal campeonato do Rio de Janeiro tem. E aí você vê o primeiro gol do Vasco, Lucas Mineiro, bela atuação do Vasco, Resende desesperado, colocou até uma bola dentro do gol, o atleta do Resende, vários erros de posicionamento, de marcação. Veja aí, eu não acho que foi esse gol, foi o segundo gol do Vasco que tiveram uma lambança, e você vê aí jogadas bem construídas, rápidas. O Resende não conseguia acompanhar, o Vasco muito produtivo, e aí a bola não iria entrar. Mas aí o atleta do Resende faz o serviço pelo Vasco e coloca a bola pro fundo da rede. Lucão contra o próprio patrimônio. 2-0 pro Vasco. O Resende quase não teve uma oportunidade na partida. Jogo totalmente dominado pela equipe vascaína, que avança à final da Taça Guanabara, que particularmente não vale nada. Foi um grande jogo do Vasco, uma bonita atuação. A torcida vai ficar feliz, levantar aquele troféu. Agora, não ganha o Carioca. Não ganha o Carioca. Ganha Guanabara, ganha Rio, agora não ganha o Carioca. Vamos ver no final da temporada que título o Botafogo o Vasco teve. Foi a Taça Guanabara, que na prática não vale absolutamente nada.
E o terceiro gol do Vasco, 3-0 para cima do Resende, uma grande atuação do time dirigido por Alberto Valentim. E veja aí, jogada começa com o goleiro do Resende praticamente, mas como eu disse, o erro de troca de passes era muito frequente. O goleiro acaba levando um baile, perdendo, todo mundo caído no chão. E mesmo deitado, o jogador bota pro fundo da rede. Melhores momentos de Botafogo 2, Campinense 0 na Copa do Brasil. Botafogo classificado, conseguiu ganhar fora de casa. Isso já dá classificação ao time carioca. Você vê aí os melhores momentos. O goleiro do Campinense foi muito mal nessa partida, principalmente nesse lance. Reveja aí, ele praticamente aceita a bola nesse cabeceio do atleta do Botafogo. Botafogo não teve muitas dificuldades para derrotar o Campinense com esse gramado aí que não é dos melhores, né? Um gramado muito ruim. Campinense também tentou se impor, estava dentro de casa, mas não conseguiu. Botafogo foi melhor na partida, conseguiu se impor fora de casa e conseguir essa classificação na Copa do Brasil. Você vê aí algumas oportunidades do Campinense na partida. O goleiro do Botafogo foi muito bem, fez ótimas defesas, assim como uma defesa botafoguense também. Chute de longe que acaba culminando em um golaço do time carioca. 2-0 pro Botafogo diante do Campinense na Copa do Brasil. Reveja aí, belo gol do Botafogo. Em grande atuação dentro de casa, o Tottenham marca com Son, Vertonghen e Laurent e bate o Borussia Dortmund por 3-0 na Liga dos Campeões da Europa. Olha, uma grande atuação do time do Tottenham, né? Uma bela atuação, vai decidir diante do Borussia Dortmund na Alemanha com uma vantagem bastante elástica. Os jogos da Liga dos Campeões da Europa vem tendo esse placar bastante elástico, portanto o Tottenham está praticamente classificado. O Borussia Dortmund teve um apagão defensivo nessa partida. O Son, sabemos a sua rapidez, a sua letalidade quando ele ataca, portanto ele foi um dos principais jogadores do Tottenham nessa partida diante do Borussia Dortmund. E você vê aí a foto do Son, a foto também do nosso Laurent. Portanto, uma vitória maiúscula do Tottenham, jogando bem, decide fora de casa, mas já decide monitorando o Borussia. Não vai atacar, vai ficar na retranca, porque é isso que se tem que fazer. E o Borussia Dortmund, que é um bom time, tá indo muito bem na Bundesliga, mas não conseguiu exercer o seu domínio nessa partida. Muito menos atacar, atacou muito pouco, e quando atacou, foi com muita improdutividade. Ficou assim, Liga dos Campeões, Tottenham 3, Borussia Dortmund 0. Vitória suada do Real Madrid para cima do Ajax, 2-1. Tivemos o gol do Benzema e o gol do Benzema, pena que a UEFA não libera as imagens, né? Porque não pode mostrar, senão o vídeo é bloqueado por direitos autorais. E não queremos isso, obviamente, para você curtir os melhores detalhes do futebol mundial. Sabemos que o gol do Benzema, pelo menos quem viu os melhores momentos do gol até o jogo, foi construído numa bonita jogada do Vinícius Júnior. Ele que vem dando show no Real Madrid. Agora que ele está sendo titular na equipe, em um momento em que a equipe não passava bem, está melhorando com o Vinícius Júnior ali, com a sua velocidade, deu pro Benzema, o Asensio marcou também. É uma vitória boa do Real Madrid, decide em casa, no Santiago Bernabéu, onde tem muita força, diante de um Ajax que também pode surpreender. A vantagem de 2-1 não é um 2-0, muito menos um 3 que o Tottenham aplicou no Borussia Dortmund. Sabemos que é uma vantagem pequena, mas boa para um Real Madrid em evolução. Boa para o Real Madrid que tem um grande retrospecto em Liga dos Campeões da Europa. Bom para o Real Madrid que tem Vinícius Júnior jogando em seu ápice na carreira. Bom para o Real Madrid que tem uma defesa sólida.
Bom para o Real Madrid mais uma vez, que exerceu o seu domínio dentro da casa do adversário, que foi improfícuo na partida. Portanto, uma vitória maiúscula de quem vai decidir em casa, e eu apostaria na sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Hoje o Corinthians vai, além de testar sua força na Arena Corinthians no primeiro duelo internacional da temporada, sem convencer no Campeonato Paulista e classificado no sufoco contra o Ferroviário pela Copa do Brasil. O alvinegro encara o Racing a partir das 21h30 hora de Brasília pela primeira fase da Copa Sul-Americana e busca mostrar um futebol que dê ânimo e confiança para a sequência do ano. Abre aspas, vai ser uma parada muito difícil. Líder do argentino, campeonato, já na segunda parte. Vai ser parada dura. Fecha aspas, disse o técnico Fábio Carille, que responde perguntas sobre o embate contra os argentinos desde o começo do mês, dando noção da importância que o embate tem para o timão. Ainda que seja pela primeira fase de um torneio fora da elite da América do Sul, derrotar um rival de qualidade jogando bem é o ponto de partida para a mudança de visão dos alvinegros. O encontro, além disso, uma revanche das oitavas de final da edição de 2017 da competição, quando o clube do Parque São Jorge acabou eliminado ao empatar por 1-1 em seus domínios e 0-0 fora de casa, caindo pelo critério que valoriza o gol como visitante. Racing e Internacional na Copa do Brasil daquele mesmo ano são os únicos clubes que eliminaram o Corinthians em confrontos mata-mata sob o comando de Fábio Carille. Em campo, a novidade fica pela presença do jovem Carlos, de volta da seleção brasileira sub-20, depois de participar da decepcionante campanha no Sul-Americano da categoria, sem conseguir uma das 4 vagas para o Mundial. O jovem de 19 anos entra no posto deixado por Danilo Avelar. Graças a Deus! Danilo Avelar fez gol naquela partida contra o Palmeiras, né? Então, graças a Deus para a torcida do Corinthians, graças a Deus para todos que gostam de futebol, não vão ter o fardo de acompanhar Danilo Avelar se arrastando dentro de campo com uma coisa pavorosa. Do outro lado, em meio a uma maratona que envolve briga pelo título nacional e clássicos locais, o Racing deve jogar com equipe mista. Titulares como o atacante Cristaldo e Palmeiras tendem a ficar no banco, ainda que sejam maioria na escalação. O destaque fica pelo habilidoso meia Zaracho, que não encarou o River Plate no final de semana. Derrotado por 2-0 pelo rival, o time de Avellaneda veio a São Paulo sem Centurion, que se recusou a entrar em campo durante o revés no clássico. Arbitragem de Vitor Carilo do Peru, auxiliado pelos compatriotas Vitor Caes e Michael Orué. Provável escalação do Corinthians do técnico Fábio Carille: Cássio, Fagner, Manuel, Henrique, Carlos, Ralf, Ramiro, Sornosa e Jadson, Wagner, Love e Gustavo. Olha, o Love tá indo muito mal, hein? Tá indo lento, mas graças a Deus o Fábio Carille colocou Gustavo no comando do ataque e o Corinthians melhora muito. A última atuação diante do Novo Horizontino foi uma mediocridade inacreditável. Provável escalação do Racing do técnico Eduardo Coudet: Ari, Saravia, Sigali, Donati, Mena, Dias, Solares, Jaracho, Paul Fernandes, Rios e Sivanite. O técnico é Eduardo Coudet. Olha, temos que falar desse jogo com certa cautela, porque vai ser um jogo muito disputado e o Corinthians joga na arena, mas não é favorito. O Racing é líder do campeonato argentino, tá indo muito bem, brigando pelo título, vai nessa partida poupando alguns titulares, é claro, porque sempre se faz isso, inclusive aqui é uma cultura brasileira, e é um jogo decisivo pro Corinthians na temporada, porque perdeu pro Novo Horizontino. Jogou mal contra a Ferroviária no meio da semana passada. Aí agora
perder para o Racing dentro de casa seria uma coisa intolerável para o Corinthians. Portanto, vai ser um jogo muito difícil, mas eu creio que a fiel torcida corintiana vai ajudar muito o Corinthians e o Gustavo no comando do ataque mais ainda. Carille ainda não entendeu, não quer aceitar que o Gustavo é insubstituível na equipe, né? Porque ele faz um papel que nem o Love nem o Bocelli conseguem fazer. Portanto, creio numa partida melhor que a realizada diante do Novo Horizontino. Principalmente por esse motivo da escalação do Gustavo no comando do ataque da equipe alvinegra. 1-0 pro Corinthians, gols do Gustavo lá na arena, mas vai ser um jogo muito complicado. Não se decepcionem, nem se impressionem se amanhã, sexta-feira, eu vim falar aqui de um resultado adverso ao que você esperava, porque pode sim acontecer uma vitória do Racing. O Racing está muito bem no Campeonato Argentino, eles agora têm o Defensa e Justiça lá colados, mas está na liderança, disputando o título. E a informação que a gente tem é que eles vão jogar com 7 titulares. Então, aquela informação de que eles poderiam vir com um time reserva, um time mais fraco, ela não se confirmou. É um time bem forte. Como é que vocês estão encarando esse jogo? E você entende que os times estão em momentos diferentes? O Corinthians vai ter que se superar, um time já montado e o outro ainda em construção? Então, a equipe deles é uma equipe já formada, né? Tá, como você disse, já vem liderando o campeonato argentino. Vai ser um jogo duro. A equipe deles é uma equipe que é muito entrosada e a nossa equipe ainda está buscando, né, o aperfeiçoamento nos jogos. Claro que a gente, nos últimos 2 jogos a gente deixou a desejar um pouco, mas a gente vem trabalhando para que melhore. Tomara que nesse jogo de amanhã a nossa equipe possa fazer um bom jogo para a gente conseguir a vitória e ganhar confiança novamente na Sul-Americana, Campeonato Paulista e nas competições que tiver. Você citou aí os 2 jogos, né? O Corinthians ainda não brilhou, mas eu acho que isso é natural. 9 jogos, 9 times diferentes, né? O Carille ainda procurando o encaixe. Na tua visão, pela tua experiência ali, o que está faltando ainda? É o entendimento melhor das funções? É vocês se conhecerem melhor, porque são muitos jogadores novos? Você já tem um diagnóstico desse começo, aí, os primeiros problemas que vocês estão encarando? Não, acho que isso é normal, né? Acho que chegaram vários jogadores aí para ajudar a nossa equipe. Acho que para o Carille também, acho que ele está fazendo essas trocas para ver como os jogadores vão reagir. Então isso é normal, mas claro que no começo, às vezes, para os jogadores entenderem a filosofia de trabalho do novo treinador, do novo clube, às vezes demora um pouquinho. Então acho que tem que ter um pouco de paciência e os jogadores de mais tempo aqui de casa, né, de Corinthians, tem que acolher, conversar com eles, para que a gente possa ganhar o entrosamento o mais rápido possível e